João 6:54. Jesus ele fala assim, ó: quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, olha só, esse é um texto que a gente precisa analisar, por exemplo, as expressões colocadas aqui, à luz do contexto. Ela traz para mim um sentido literal ou um sentido figurado? Parece às vezes óbvio para nós, principalmente nós que somos evangélicos, que é óbvio que Jesus está falando aqui no sentido figurado, né? Mas 75% dos cristãos no mundo interpretam essa passagem aqui como ela sendo literal, que é o que a Igreja Católica faz. A Igreja Católica acredita que na hora que o padre abençoa a hóstia e abençoa o cálice, que na Igreja Católica é só o padre que toma o cálice, os irmãos lá da congregação comem só o pão, o católico acredita que o pão vira corpo de Cristo literalmente e que o cálice vira sangue de Cristo literalmente. Por quê? Porque eles pegam essa passagem aqui e elas leem ela literalmente. Agora, quando você olha o contexto da passagem, você vai descobrir que Jesus está falando no sentido figurado. Por quê? Como que o contexto explica isso? Se você vai lá no iniciozinho do capítulo 6, o início do capítulo 6 fala para mim que Jesus multiplicou pão e peixe. Ou seja, essa parte, ela é uma parte literal. Jesus pegou pão e multiplicou pão de verdade, porque a Bíblia fala que eles comeram aquilo ali, ficaram fartos, olha só no versículo 12. Quando já estavam fartos, Jesus mandou recolher aquilo ali e ainda sobrou um monte de cesto de comida. E aí, quando Jesus fez isso, versículo 14, fala assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles viram um milagre acontecendo, literal, e o pão multiplicando, e Jesus pegando o pão, comendo, e eles comeram o pão, e eles literalmente fizeram aquilo ali. Aí, o texto diz, olha só, no versículo 25, fala assim, ó, Jesus deu uma sumida, eles ficaram atrás dele, acharam Jesus e falaram assim, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ou seja, literalmente vocês comeram. Aí Jesus fala assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Que é o que eles entenderam aqui de Jesus? Jesus falou assim, vocês comeram pão, isso aqui é literal, e vocês se fartaram, encheram a barriga. Isso aqui é literal. Aí o que Jesus fala? Lutem para que vocês comam ou pela comida que subsiste para a vida eterna. Jesus fala de um pão eterno, que é o quê? Figurado da vontade de Deus. Como que eu sei que ele está falando da vontade de Deus? Porque eles perguntaram para Jesus, como que nós podemos fazer as obras de Deus? Eles entenderam isso. Então, quando Jesus chega aqui no versículo 54 e fala, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei
no último dia, Jesus ele está falando que isso tudo aqui é comer a carne e beber o sangue dele. O que é comer a carne e beber o sangue de Jesus? Fazer as obras de Deus, fazer a vontade de Deus. Todo o contexto me mostra que Jesus está falando isso aqui não no sentido literal de comer. Por quê? Porque comer literalmente é o que Jesus falou. Vocês comeram e vocês estão atrás de continuar comendo. Eu não quero encher a barriga de vocês. Eu não quero que vocês comam literalmente. Eu quero que vocês comam espiritualmente. Eu quero que vocês se alimentem do alimento eterno, figurado. Da onde que a gente tira essa ideia também? Quando a gente amplia o contexto das falas de Jesus, na própria tentação de Jesus. O capeta chega para ele e fala assim: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele está fazendo uma proposta literal para Jesus, de um pão que você pode comer. E aí ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o que é a carne e o sangue literal? É a palavra de Deus. Da onde que eu tiro isso também? João vai falar em João, capítulo 1, versículo 1. Jesus, que o princípio era a palavra, o verbo, né? A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, versículo 14, a palavra se fez carne e habitou entre nós. O que é a palavra? A palavra é Jesus. Então, tudo isso aqui que está acontecendo e está dentro do livro de João, são jogos de palavras que Jesus está fazendo e que João captou essa ideia de que comer a carne e beber o sangue é você pegar a palavra de Deus, que Jesus é a palavra encarnada de Deus, é você fazer a vontade de Deus, você fazer as obras de Deus, ao invés de você ficar buscando materialismo, ao invés de você ficar buscando pão literal, ao invés de você buscar Deus para Deus satisfazer sua fome física, você busca Deus para Ele satisfazer sua fome espiritual. Então, é simbólico. O contexto de por que Jesus começou esse assunto, por que Ele resolveu usar essas expressões, por que Ele resolveu aplicar essa ideia, o contexto me mostra claramente que eu não posso usar esse termo no sentido literal. Eu preciso usar isso aqui no sentido figurado. Deu para entender isso aqui, gente? Então, a Bíblia tem um monte de coisas assim que a gente precisa entender e perceber com clareza que se aquilo ali é literal ou figurado. Porque a Bíblia tem muita linguagem figurada que a gente não pode tomar como se fosse literal. O que é o risco? A Bíblia também tem muita coisa estranha que é literal e que às vezes a gente, por ceticismo, por falta de fé, por não achar que Deus ainda pode fazer milagre e coisas fantásticas, a gente pega coisas que a Bíblia está querendo dizer literalmente e tenta fazer uma aplicação de sentido figurado. E aí a gente também está cometendo heresia. Você também corre o risco de estar interpretando errado a Bíblia. Da onde que você vai então tirar isso aqui? Do contexto. Analisa o contexto. O autor, ele quer te trazer uma ideia e ele está usando um símbolo para te trazer aquela ideia? Ou o autor está fazendo uma afirmação literal? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.